Você já parou para pensar que muitos dos seus problemas espirituais podem estar ligados à sua vida sexual? Eu sei que parece forte dizer isso, mas é real. A verdade é que o sexo não termina no corpo, ele deixa marcas na sua alma. E desde os tempos antigos, civilizações usavam a sexualidade em rituais e pactos com forças ocultas. E hoje, sem perceber, muitas pessoas continuam abrindo essas mesmas portas espirituais por meio de atitudes que parecem inofensivas, mas não são. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 sinais claros de que entidades estão se alimentando da sua vida sexual e o que você precisa fazer urgentemente para romper com isso de uma vez por todas. Eu sou o Pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu só quero pedir para você se inscrever no canal, ative também o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Amém? Agora sim, vamos lá. O primeiro sinal é o cansaço espiritual que aparece após o ato. Irmãos, o sexo não é algo físico apenas. Existe uma ligação espiritual entre as pessoas que se unem. E isso é tão sério que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 16. Vocês não sabem que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo quis mostrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando nós nos entregamos a alguém em uma união fora do casamento, que é abençoado por Deus, surgem consequências espirituais. É como se uma porta invisível se abrisse, deixando a sua energia espiritual escapar aos poucos. E como você pode saber se isso já está te afetando? Você consegue identificar quando, mesmo dormindo bem, você acorda esgotado, como se tivesse sido drenado por dentro? Quando você passa por isso, você não consegue orar nem 5 minutos, ler a Bíblia se torna um tédio, tudo fica pesado, sem graça. É diferente daquele cansaço normal que pode vir depois de uma relação sexual saudável no casamento. Nesse caso aqui, o que você sente é uma confusão na sua mente, como se tivesse uma nuvem bloqueando tudo. A sua fé fica fria, a sua mente trava e até a voz de Deus parece distante. Então surge uma sensação de vazio por dentro. E depois de uma relação sexual fora do casamento, é como se você sentisse aquela sensação de sujeira. Irmãos, tudo isso mostra uma drenagem espiritual causada por um tipo de união que Deus não aprova. E preste muita atenção, se você já está casado e mesmo assim sente algo que está errado, um sentimento de culpa, uma falta de paz, então você deve refletir como têm sido as suas relações dentro do casamento. Por incrível que pareça, existe muita pornografia entre os casais, seja na mente, seja no ato em si. Então a gente tem que tomar cuidado porque até mesmo dentro do casamento, se algo é feito fora do padrão de Deus, pode sim deixar marcas espirituais. O segundo sinal de que entidades estão se alimentando da sua vida sexual é a repetição compulsiva do pecado. Tem muito crente que vai para a igreja, conhece versículos de cor, até prega, mas continua preso no pecado sexual. E por que isso acontece? Porque no mundo espiritual existe algo chamado legalidade. É como se fosse um contrato, uma permissão que a pessoa dá mesmo sem perceber. E quando alguém peca sexualmente, ainda mais quando isso vira um hábito e não é tratado, essa pessoa abre uma brecha por onde forças do mal começam a agir. Jesus explicou isso em Mateus capítulo 12, quando ele falou de um espírito imundo que sai da vida de uma pessoa, mas depois ele volta trazendo com ele outros 7, tornando o estado daquela pessoa ainda pior. Ou seja, a pessoa que foi liberta de espíritos malignos, mas não se enche da presença de Deus, é uma porta aberta para o inimigo voltar. E o interessante é que quando uma pessoa está presa no pecado e não se arrepende, a tentação aparece bem na hora em que ela está mais fraca. É como se soubesse exatamente o que a pessoa está sentindo. A mente começa a ser atacada com pensamentos sujos e parece que tem algo mais forte que ela tentando empurrá-la para o pecado. E vale lembrar que isso não é apenas emocional, é espiritual mesmo. E tem uma situação que sempre se repete. Você vive momentos profundos com Deus, faz promessas de mudança, chora e até se sente renovado, mas depois do nada o pecado volta ainda mais forte. Você sente que perdeu o controle, a força desaparece e você cai de novo mesmo sem querer. E sabe o que muita gente não percebe? Que o problema não é só o ataque do diabo. Irmãos, o que prende de verdade sabe o que é? Os pensamentos que vêm à sua mente e que não foram quebrados. Aquelas frases que você diz para si mesmo: eu nunca vou conseguir parar.
eu vou fazer só mais uma vez e eu já paro. Ou então, eu preciso de um descanso, eu mereço e eu posso pecar e nada vai acontecer. Irmãos, tudo isso são fortalezas na sua mente e Paulo disse que você deve levar cativos a Cristo. Ou seja, sempre que um pensamento assim vier na sua cabeça, ore a Deus, peça para o Senhor te ajudar a vencer tudo isso e não ache que o pecado na vida do cristão é normal, tá bom? E um outro detalhe que quase ninguém fala, a memória do prazer. Pense comigo numa coisa, o inimigo nem precisa trazer uma tentação nova, basta ativar a lembrança daquilo que você já viveu. A Bíblia chama isso de concupiscência, que é um desejo forte por algo que já ficou gravado na sua alma. Mesmo que você ore, se a sua mente não for lavada pela palavra de Deus, essas lembranças continuam lá muito vivas, entendeu? E elas voltam com tudo quando você está sozinho, ansioso, estressado ou distraído. Muitas vezes a tentação não vem de fora, elas vêm de dentro mesmo porque ficou ali guardada. E olha, irmãos, que nem sempre o problema é falta de arrependimento, às vezes é falta de domínio próprio. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 27, que ele tratava o seu corpo com muita seriedade porque ele não queria se tornar escravo do pecado e ser reprovado por Deus. Ou seja, o seu coração pode estar cheio de vontade de agradar a Deus, mas se o seu corpo estiver fora do controle, ele vai te puxar para baixo. E a libertação não acontece só porque você chorou depois de cair. Ela vem quando você entende a raiz do problema, rejeita esses pensamentos errados e leva eles até Deus, pedindo para te libertar deles. Amém? O terceiro sinal de que entidades espirituais estão se alimentando da sua vida sexual são os sonhos e as opressões que acontecem durante a noite. Você já acordou no meio da noite com uma sensação estranha, como se algo estivesse em cima de você te sufocando? Já teve sonhos com cenas sexuais tão reais que você acordou confuso, envergonhado e sem entender o porquê? Ou você tem lutado com insônia, acordando sempre no mesmo horário sem nenhum motivo claro? Irmãos, quando essas coisas vêm acompanhadas de culpa, confusão ou um cansaço muito fora do normal, pode ser sim um sinal de ataque espiritual. Isso porque durante o sono a nossa mente está mais vulnerável. A proteção que nós conseguimos manter durante o dia, com oração, com vigilância, costuma ficar mais fraca à noite. E se existir alguma brecha espiritual aberta, como pecados sexuais não tratados, os ataques ganham espaço exatamente quando estamos mais fracos. E a Bíblia traz um alerta muito forte sobre isso lá em Provérbios capítulo 5. Está escrito assim: os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais macia que o azeite, mas no final ela é amarga como fel, afiada como espada de 2 gumes. Olha isso, irmãos, essa mulher imoral representa um espírito de sedução, uma força espiritual que age na mente e nas emoções, oferecendo um prazer momentâneo, mas trazendo consequências amargas, tanto emocionais quanto espirituais. E lá no capítulo 7 de Provérbios, o versículo 26, diz que esse espírito já feriu muitos e os derrubou, e não são poucas as suas vítimas. E esses ferimentos não são físicos, eles são espirituais. Pessoas que se entregaram ao pecado sexual sem se arrepender e romper com isso, acabam ficando expostas e sendo atormentadas. É por isso que muitas batalhas espirituais acontecem justamente à noite. Os sonhos viram um campo de guerra e o corpo começa a carregar os efeitos dessas visitas espirituais. Essas entidades que se alimentam de ilegalidades espirituais não estão interessadas só no que você já passou. Elas querem continuar ligadas a você e usam a noite como o momento ideal para isso. Mas é muito importante que você se lembre de uma coisa: nem todo sonho ruim com algum ex seu, com alguma relação sexual, veio de uma possessão ou de uma influência maligna. Existe uma diferença entre uma lembrança do corpo, algo que veio da carne, e uma opressão de verdade causada por uma porta espiritual aberta. Por exemplo, às vezes você pode ter um sonho de conteúdo sexual porque você viu algo durante o seu dia, assistiu uma cena, ouviu uma conversa ou até lembrou de um momento do passado. Nesse caso, é o seu corpo e a sua mente trabalhando enquanto você dorme. Não tem demônio nenhum aí, tá certo? É como uma memória da sua carne, que ainda não foi totalmente purificada. Agora, quando o sonho vem com peso, vergonha, opressão, sensação de presença maligna no quarto, medo ao acordar ou uma confusão mental durante o seu dia, isso já é um sinal claro de que existe uma porta espiritual aberta. E se isso está acontecendo com você, comece a orar mais, faça um jejum,
comece a se abrir para alguém de sua confiança. É claro, um homem se aconselhando com um homem e uma mulher com mulher, certo? Peçam a ajuda do Espírito Santo, porque com certeza Deus vai trazer libertação e com isso naturalmente você dormirá em paz. Amém? O quarto sinal de que você está sofrendo um ataque na sua vida sexual é a frieza espiritual. Pense na sua vida espiritual como uma lâmpada acesa brilhando muito forte. Cada vez que você comete um pecado sexual e não se arrepende, não trata isso com Deus, é como se essa luz fosse perdendo o brilho aos poucos. No começo parece que nada mudou. Você continua cantando, louvando, orando, sentindo a presença de Deus. Mas com o tempo, essa chama vai diminuindo até quase apagar. Foi por isso que Jesus disse em Apocalipse 2 que nós devemos voltar ao primeiro amor. Devemos nos arrepender e voltarmos à prática das primeiras obras. Irmãos, esse primeiro amor era aquele tempo em que você tinha paixão pela presença de Deus. Qualquer versículo fazia você chorar. Um louvor simples te deixava quebrantado. Mas aí, se você não trata o pecado de forma radical, você vai perdendo a sensibilidade. É como aquela história do sapo colocado numa panela com água fria. A água vai esquentando aos poucos e ele não percebe que está morrendo até ser tarde demais. Da mesma forma, não aceite a frieza espiritual. Não ache que tudo isso é normal. Por mais que você vá numa igreja que é mais fria, você pode ter a sua chama acesa aí no seu quarto, onde você estiver com Deus. Amém? E o quinto e último sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual na sua vida sexual é quando você sente uma atração estranha por ambientes e pessoas espiritualmente carregadas. Como nós já vimos nesse vídeo, quando alguém se envolve sexualmente fora da aliança com Deus, que é no casamento, não é só o corpo que participa, mas a alma também se conecta. E cada vez que isso acontece em uma relação ilícita, são criadas cordas espirituais invisíveis, ligando você àquela pessoa e ao ambiente espiritual que ela carrega. E isso muda completamente a sua sensibilidade espiritual. Você começa a se sentir incomodado em lugares santos, lugar onde a presença de Deus está, e ao mesmo tempo você começa a se sentir à vontade em lugares pesados espiritualmente, entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu em Atos capítulo 19. A Bíblia diz que quando os novos convertidos perceberam o peso dessas ligações espirituais, eles reuniram seus livros de ocultismo e os queimaram publicamente. Ou seja, eles entenderam que não bastava apenas mudar de comportamento, era preciso romper com tudo aquilo que ainda os ligava ao mundo espiritual antigo. E da mesma forma, quando existe uma brecha aberta na área espiritual, a contaminação vai além do que aconteceu fisicamente. Ela afeta a sua maneira de enxergar o mundo espiritual. Você começa a se sentir deslocado em cultos, na adoração, mas você se sente bem em ambientes onde a presença de Deus não está. E o pior, pessoas que vivem na mesma influência negativa começam a se aproximar de você. Então tome muito cuidado, porque o apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem o bom caráter. Irmãos, isso vai além de relacionamentos. Quando você tem uma ligação sexual com alguém, você desce para o mesmo nível espiritual dessa pessoa. E se ela carrega trevas, você também começa a ser influenciado por essa escuridão. E nesse momento você pode estar se perguntando: mas pastor, como saber se eu ainda tenho esse tipo de ligação? Meu querido irmão e minha irmã, repare se você continua sentindo uma conexão estranha com pessoas do seu passado sexual, mesmo sem contato há muitos anos. Ou se você sonha com elas com frequência, perceba também se lugares que antes te causavam desconforto, como casas noturnas, bares ou ambientes de promiscuidade, analise se agora eles parecem atrativos. E o mais sério, veja se mesmo depois da sua conversão, mesmo amando a Deus, você ainda sente saudade daqueles lugares que você frequentava antes. Mas a boa notícia é que existe um caminho de restauração para a sua vida. Amém? A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, o versículo 9, que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E à medida em que você busca mais ao Senhor, Ele vai te purificando, Ele vai te limpando por dentro e você vai voltando a viver em santidade. Amém? Então, se você quer dar um passo de fé hoje, se você entendeu essa mensagem claramente e percebeu que em algum desses pontos você ainda está preso espiritualmente, você está escravo do pecado e consequentemente do inimigo, eu quero fazer uma oração por você agora, tá bom? Se você puder, feche os seus olhos e no final da oração eu peço somente que você compartilhe, porque olha, irmãos, nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que estão passando exatamente por isso, tá certo?
Agora sim, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse momento para Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que ficaram comigo até agora. Oh meu Pai, essa pessoa que deseja tanto essa libertação na área sexual, quantas vezes ela tem orado, ela tem chorado porque não aguenta mais essa opressão. Ela cai, ela peca e ela se arrepende, mas ela não tem força, meu Pai, para vencer o pecado. Oh meu Deus, eu não estou aqui julgando essa pessoa. Eu sei o peso que o pecado traz, mas eu também sei do poder de Jesus, que já venceu todo o pecado. O Senhor Jesus já venceu todo o mal, todo o demônio que se levanta contra nós. Oh meu Deus, a Tua palavra diz em Gálatas 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não devemos mais nos voltarmos a um jugo de escravidão. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu quebro agora todo jugo de escravidão contra essa pessoa que não consegue se libertar dos vícios, da pornografia, da masturbação, do sexo ilícito fora do casamento. Oh, meu Deus, tira essa vontade, Pai, de pecar. Não deixa essa pessoa continuar como está, meu Deus. Liberta ela hoje, meu Pai. Quebra as correntes, Senhor, que amarram ela no mundo espiritual. Oh, meu Pai, essa pessoa que já teve relações sexuais várias vezes com pessoas que não são seu cônjuge. Oh, meu Deus, quebra essa conexão, Pai. Nós quebramos toda a conexão espiritual com qualquer pessoa que não seja o nosso cônjuge. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor derrame o teu sangue, Jesus, e cure essa pessoa. Liberte ela de uma vez por todas, Pai. Ela não aguenta mais ser escrava do pecado. Oh, meu Deus, ajuda ela a jejuar, ajuda ela a caminhar com pessoas de Deus, a sair de ambientes pesados que não te agradam, a romper com pessoas que não querem compromisso contigo, meu Pai. Oh, Deus, nesse momento eu ordeno que todo mal, todo espírito maligno saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu te peço aqui agora, meu Pai, a proteção. Proteja minha vida, proteja minha família, proteja a família dos meus irmãos, ó Pai, proteja a vida deles, que nós possamos estar aqui protegidos pela Tua proteção. Oh, meu Pai, eu creio que hoje é um novo tempo, essa pessoa é nova criatura, meu Pai, que o Senhor possa purificar a sua mente, que o Senhor possa fazer tudo novo no corpo, na alma e no espírito. E que nada possa derrubar mais essa pessoa, porque ela tomou uma decisão hoje de andar com Cristo e romper com as trevas de uma vez por todas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu creio que Deus atendeu a nossa oração hoje. Eu creio que Ele tem uma obra linda na sua vida. Então, não deixe de compartilhar esta oração, esta mensagem tão importante nos dias de hoje. Deus nos chamou para a liberdade, então que você não volte nunca mais a um jugo de escravidão, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.